Como co-herdeiras do nosso Deus, ocupamos a nossa posição de autoridade. As portas do dia, nós declaramos para esse dia que vai ser o melhor dia das nossas vidas, que receberemos favor, instrução, graça, a presença de Deus, a unção do Espírito Santo. Enchemos a nossa vida com a palavra de Deus e os ambientes aonde estamos, proferindo o Salmo 121. Quanto os olhos para as altas montanhas, de onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vai vir do meu Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Ele não vai deixar que eu tropece e caia. Não corre o risco dele estar dormindo, porque ele me protege. Não deixará que o sono pegue na pálpebra, nem adormecerá por fadiga. Aquele que me protege, aquele que me guarda, é o próprio Senhor do universo. Está presente ao meu lado, como se fosse a minha sombra. Durante o dia o sol não vai me fazer mal, nem à noite a lua vai me fazer mal. O Senhor me protege de todo o mal, Ele me guarda, guarda a minha alma. O Senhor me protege quando eu entro e quando eu saio. Sobre tudo o que eu faço, hoje e sempre, a proteção de Deus é comigo. Nós declaramos a proteção de Deus quando nós saímos de casa, quando nós retornamos a casa. Nós declaramos a proteção de Deus ao amanhecer e ao adormecer. Nós declaramos a proteção de Deus sobre nós, os nossos filhos, a nossa família, o nosso casamento, os nossos negócios, tudo que estamos envolvidas, nós declaramos a proteção de Deus. Eu me chamo Ana Cláudia Lavoie. Você que está chegando agora é extremamente bem-vinda. Você que já está comigo há mais tempo, vamos perseverar. Deus está agindo com curas, maravilhas, o sobrenatural de Deus sobre nós. Deus tem uma resposta certa para cada pessoa que chega aqui. Deus te trouxe aqui. Deus está falando com você. Deus quer derramar sobre você sabedoria do alto. Quando nas nossas famílias existe a presença de vício, vício com jogo, vício com bebida, vício com droga, qualquer tipo de vício, briga, disputa, separação, divórcio, morte prematura, problemas insolúveis, doenças hereditárias, tudo isso requer que estejamos em oração diante de Deus para a quebra desses problemas, para que isso pare de acontecer. Estamos numa guerra, numa batalha. A batalha espiritual é uma batalha multidisciplinar, é uma batalha multidimensional. De uma vez por todas, precisamos ter muita consciência que Deus é conosco. Nós, Deus, Jesus e o Espírito Santo somos maioria. As armas de Deus são infinitamente mais poderosas do que as armas de Satanás. Para isso, precisamos usar cada uma dessas armas. Ter armas e não usar é a mesma coisa de ter um carro estacionado na garagem e nunca enfiar nele a chave, ou nunca botar a primeira e sair andando com aquele carro para chegar onde você quer. Todas aqui querem reconstruir algo da sua família, algo que está quebrado, algo que foi perdido, algo que está em ruínas. Para você que está chegando aqui, tem inúmeros áudios anteriores descrevendo para você a batalha a nível de Satanás, a nível dos demônios, as estratégias de Satanás, as armas de Deus. Agora eu estou entrando com a parte que Deus derramou sobre nós, o poder de trazer vida. Existe uma proteção sobrenatural da parte de Deus em cada uma das nossas vidas. Entretanto, a estratégia mais usada por Satanás é fazer com que nós mesmos cavemos uma brecha, nós mesmos nos desviemos da voz de Deus, do plano original de Deus. Nós próprias trazemos para as nossas vidas, de forma inconsciente, é claro, que ninguém aqui quer trazer para dentro de casa o lixo, que ninguém aqui quer trazer o mal para dentro de casa. Satanás nos engana, como num circo. Ele bota várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, divertimento, distração, problema, mil coisas do lado de fora para nos distrair e nos levar a tropeçar na nossa língua, utilizando pessimamente mal o maior poder que Deus nos deu, que é o uso da língua. Com as nossas palavras nós trazemos vida ao mundo, ou nós levamos morte a nós e ao mundo.
Eu quero chamar a sua atenção, esteja aqui presente. Eu já vou orar para que toda distração seja interrompida. O estudo de hoje é para entendermos como Satanás nos engana, tira de nós o nosso maior poder, distorce o nosso maior poder e usa ele contra nós. Então eu vou orar para que todos estejam prestando bastante atenção. Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, por favor, nos cobre com o teu sangue. Envia anjos para guardar os ambientes aonde estamos. Que o teu Espírito Santo nos dê a unção para estarmos presentes. Remove agora todo desânimo, toda tristeza, toda insegurança, toda distração interna e externa. Nos dá quietude para que a tua palavra venha e preencha todo o nosso ser com poder, com autoridade, com conhecimento e com sabedoria, no nome de Jesus. A melhor notícia que todas nós podemos ter é quando estamos com um problema, quando estamos, vamos dizer, doente, a gente vai ao médico e o médico é certeiro no diagnóstico. A partir do diagnóstico, nós sabemos qual é o tratamento. O carro quebra, você leva na oficina mecânica, a melhor notícia que você pode ter é quando o mecânico encontra exatamente qual é a peça que está com defeito, o que foi que aconteceu, porque a partir dali pode ser reparado. Esse estudo, ele é providencial, porque quando nós descobrimos como a brecha é formada, o mesmo instrumento que foi usado para abrir a brecha é um instrumento que vai ser utilizado para preencher a brecha. Se eu tenho na minha casa uma parede e essa parede começa a rachar, uma rachadura vai se dar naquela parede. Se eu fico só olhando, a rachadura vai aumentar, ela vai subir, vai chegar ao teto, daqui a pouco vai danificar o meu teto. Eu não posso encontrar uma rachadura dentro de casa e não fazer nada. Eu vou chamar um pedreiro, se for uma coisa maior, eu vou precisar chamar um engenheiro, eles vão encontrar qual é o material que vai preencher aquela rachadura para evitar o dano na casa. Evitar que a casa desmorone e caia por cima de todo mundo, matando os integrantes que ali habitam. Seja diligente, seja cuidadosa, pegue papel e caneta e vá marcando quais são os itens que você daqui para frente vai ficar mais atenta e vai trabalhar neles para preencher. O que entrou para destruir, você vai reverter o quadro usando a melhor arma de todas que Deus já lhe entregou, que são as suas palavras. As nossas palavras, elas precisam ser pensadas, elas precisam ser usadas com propósito, usadas de forma sábia. Quando nós usamos palavras para proibir, nós usamos palavras para proibir Satanás de trazer o mal para nossa casa e para nossa família. Na mesma hora, nós usamos palavras para liberar a vida. No dia a dia, eu posso introduzir na minha rotina palavras que geram vida. Essas palavras, quanto mais fizerem parte da minha vida, mais elas preenchem os buracos, as brechas que foram ali outrora trazidas à existência. São palavras proféticas, são palavras reconstrutoras no mundo espiritual, mas também no mundo natural. Inúmeras empresas têm estudos sobre o poder das palavras. A neurociência entra nesse campo com profundidade e também a PNL, a programação neurolinguística, além de diversas terapias que são através do bom uso das palavras. Até as empresas investem muito nesse campo, porque elas sabem que quanto melhor os funcionários estiverem treinados, mais eles vão dar resultados. Existe uma ferramenta que diz que para cada reclamação que o chefe vai dar ao seu subordinado, ele antes tem que ter trazido 6 elogios. Se ele tiver trazido 6 elogios, quando ele traz essa reclamação, o funcionário recebe muito melhor e rapidamente há uma mudança. Estatísticas matemáticas não falham. Além disso, as empresas, elas são especialistas em ganhar dinheiro. Se elas pagaram inúmeras universidades, estudiosos famosos, entendidos no ramo, e descobriram que para cada 6 elogios pode vir uma crítica, que tal usarmos isso dentro da nossa própria convivência, dentro do nosso lar, ao invés de estarmos constantemente ressaltando o que não está bom, o que não presta, estarmos
estamos constantemente elogiando, agradecendo. E só aí, depois de 6 elogios ou agradecimentos, é que entramos com uma solicitação de mudança. Os muros das nossas vidas, das nossas famílias, não caíram do dia para a noite. Algo entrou e foi ali formando a brecha, talvez uma brecha invisível. Nós nos apercebemos quando a coisa dói. Provérbios 13:3 adverte: o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. De uma forma ou de outra, os nossos lábios colaboraram com essa ruína. Nós não estávamos atentas, não estávamos prestando atenção, mas agora nós estamos. Dentro do mesmo provérbio, está mostrando o problema, está trazendo a solução. Daqui para frente, nós vamos ser mais atentas. Vamos ser a que guarda a boca para preservar a vida, preservar o que ainda existe, preservar o que ainda está inteiro, mas principalmente aprender a falar de uma maneira diferente, aprender a falar palavras diferentes que vão preencher aquela lacuna que foi ali usada pelo inimigo para enfraquecer as muralhas da nossa família. Toda língua, quando é mal usada, ela vai quebrar primeiro o nosso espírito. Depois ela sai quebrando o espírito das pessoas que estão ao nosso redor. A mesma língua pode ser usada de forma meiga, mansa, doce, e aí ela vai construir vida. A língua serena é a árvore de vida, mas a língua malvada quebranta o espírito. Provérbios 15:4. De acordo com as escrituras, não é o que o outro está fazendo que está me aprisionando, mas é o que eu estou falando a respeito do que o outro está fazendo que está me aprisionando. Provérbios 18:7. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Quando a Bíblia fala que um laço é igual quando você vai numa cavalgada, que tem aqueles homens que vão no cavalo e eles jogam lá a corda para enlaçar o boi. Esse enlaçar o boi aprisiona o boi pelo pescoço, ele vai sofrendo até que eles derrubam ele no chão. No caso, são as palavras que saem dos nossos lábios que viram o laço contra nós, vai prendendo a nossa mente, vai prendendo os nossos pensamentos, vai prendendo as nossas emoções, até que somos derrubadas no desânimo, derrubadas na incredulidade, derrubadas na dúvida, derrubada em todo tipo de doença, até que vira doença física mesmo. Ah, Ana Cláudia, eu não faço isso, eu não caio nessa jogatina, eu sou bem atenta às minhas palavras. Eu também achava que eu era bem atenta às minhas palavras, até que eu comecei a ler as escrituras, entendendo o que estava escrito ali e prestando atenção se eu usava aquilo na minha vida. Aí eu pude realmente começar a perceber quantos laços eu própria estava criando para a minha alma. Para sermos vitoriosas nessa batalha espiritual, vamos continuar nos submetendo a Deus, resistindo a Satanás, orando e intercedendo pelos nossos familiares. A nossa vitória vem de nos submetermos a Deus. Precisamos ter humildade, precisamos estar inteiras, precisamos consertar o altar do nosso coração. O nosso coração precisa estar inteiro e verdadeiro diante de Deus. E estar inteiro e verdadeiro não é uma pessoa que não erra, e sim uma pessoa que reconhece o seu erro. Prontas para observar o próprio coração e as próprias palavras? Vamos lá. Palavras vãs. Mateus 12:36 nos avisa. Cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Diante de Deus, nós somos julgadas pela qualidade das nossas palavras. As nossas próprias palavras podem estar fazendo com que nós estejamos culpadas e estejamos perdendo a batalha. Esse versículo, quem está falando é o próprio Jesus. Ele está apontando que até as palavras inúteis que nós falamos, elas vão servir para nos condenar. O que Cristo quer é que, a partir de hoje, nós possamos eliminar definitivamente as palavras inúteis do nosso vocabulário. Palavras tolas. Provérbios 15:14. O coração do inteligente busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta de insensatez.
Palavras improdutivas. 2 Timóteo 2,14. Lembra-lhes estas coisas. Ordeno-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Que adianta começar uma briga, uma discussão por um desentendimento na troca de palavras? Viu que a coisa não está indo para frente? É mais sábio baixar o tom, baixar as palavras, diminuir tudo para que cesse a briga. Palavras aduladoras. 1 Tessalonicenses 2:5. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. E Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Bajulação é algo que Deus não suporta. Ele quer que a gente elimine isso da nossa vida. Eu bajulo alguém toda vez que eu entrego a ele palavras apenas porque eu quero alcançar algo daquela parte, eu quero ter um retorno. E o que está motivando o eu querer esse retorno é a minha ganância. Significa que eu não vou usar de sinceridade nem de verdade. Apenas para conquistar o que eu quero, vale dizer qualquer coisa. Palavras sedutoras. Colossenses 2:4. Eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Palavras sedutoras, elas parecem ser perfeitas, mas o que está por trás dela é algo falso. Às vezes somos nós que estamos usando uma palavra bem bonita, uma história bem contada para justificar o nosso erro. Estamos usando de palavras sedutoras no nosso vocabulário para esconder uma falha, para justificar um atraso. Murmuração, queixas. Judas 16. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências. A sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse. O murmurador, o queixoso, ele olha para o umbigo dele o tempo inteiro. As coisas, quando não saem do seu jeito, ele se queixa. Ele se queixa do sol, ele se queixa do frio, ele se queixa da lua, ele se queixa de todas as coisas, de todas as pessoas. Tudo e todos são culpados. O murmurador precisa cessar com as queixas e aprender a orar, interceder e botar diante de Deus o seu interesse, para que Deus, no tempo apropriado, cumpra o seu pedido. Palavras arrogantes, 2 Pedro 2,18, porque falando palavras arrogantes de vaidade nas concupiscências da carne, engodam com dissoluções aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro. Quando estamos presas no engano, as nossas palavras vêm baseadas na concupiscência, na inclinação da nossa própria carne. Satanás se aproveita da inclinação da nossa carne e nos faz falar, e nossas palavras saem de forma, para nós, natural. Mas para quem está treinado no Espírito e tem discernimento de Espírito, essa palavra, ela é arrogante e é cheia de vaidade, conduzindo pessoas que estão num momento de vida mais frágil a cair no erro. Palavras falsas. Todos mentem ao seu próximo. Tem lábios traiçoeiros e coração fingido. Salmo 12:2. Precisamos parar de uma vez por todas de usar a mentira, qualquer tipo de mentira. Não existe mentira branca, não existe mentira para evitar o mal. O diabo é o pai da mentira. Todas as vezes que estamos usando uma mentira, estamos sendo chamadas pela Bíblia de filhas do diabo. Eu não quero mais ser filha do diabo. E você? Palavras orgulhosas, jactanciosas. Salmo 94:4. Falam palavras duras e arrogantes. Eles se orgulham em contar os pecados que cometeram. Quantas vezes estamos contando um pecado e nem nos damos conta que aquilo é um pecado e contamos como quem está contando vantagem. Palavras amargas e de maldição. Sua boca está cheia de maldição e de amargura. Romanos 3:14. Muito importante que toda vez que contemos uma história, contemos um fato, prestemos atenção no sentimento que está vindo junto ao relatar o fato e a história. Se está vindo a amargura,
crítica, arrogância, nós precisamos imediatamente corrigir o que falamos ali. Palavras que tomam o nome de Deus em vão. Êxodo 27. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Precisamos ter muito cuidado ao usar o nome de Deus. Pensar antes de usar de forma adequada, usar com respeito o nome de Deus. Estamos atraindo o castigo de Deus sobre nós quando estamos usando o nome dele à toa. Caminho da mentira, caminho do desprezo. Salmo 58:3. Os perversos desde o nascimento se afastam de Deus. Desde o berço seguem o caminho errado, o caminho da mentira. E Salmo 31:18. Que fiquem calados os mentirosos, orgulhosos, arrogantes, que falam com desprezo contra as pessoas honestas. Infelizmente, depois que aprendemos o caminho de falar mal do semelhante, não medimos as consequências do que está saindo das nossas bocas. Aquilo parece natural. Palavras de calúnia saem até contra o nosso irmão. Salmo 50:20. Tu te sentas a falar contra o teu irmão, difamas o filho da tua mãe. Deus abomina quando nós falamos palavras maldosas contra o próximo, quando difamamos, espalhamos boato. Provérbios 16:28. O homem perverso espalha o ódio por onde passa, e o que espalha boatos separa os melhores amigos. Ele também odeia os mexericos. Provérbios 11:13. O que anda mexericando revela segredos, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Todas as palavras que servem para causar briga, discórdia, para difamar uma pessoa, para espalhar boato, para fazer mexerico, para destruir a imagem do semelhante, essas precisam ser eliminadas. O que Deus está procurando são pessoas que não usam as suas palavras para destruir outras pessoas, não prejudicam de propósito o seu semelhante e não repetem boatos e mexericos. Salmos 15:3. É o mau uso das nossas palavras que nos metem em confusão e que traz problema para as nossas vidas. Provérbios 18:6. Os lábios do tolo entram em brigas e a sua boca clama por açoites. O Senhor odeia a testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar outra pessoa e o que espalha discórdia entre irmãos. Provérbios 6:19. Nenhuma piada, nenhuma brincadeira, nenhuma palavra que levante a menor discórdia entre pessoas deve ser proferida pelas nossas bocas. Palavras fraudulentas. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Salmo 52:4. Palavras perversas, desvia de ti a malignidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Provérbios 4:24. O nosso maior cuidado precisa estar realmente com o que está saindo pela nossa língua. Palavras perversas e enganadoras precisam ser eliminadas. Salmo 50:19. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Salmo 140:11. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que ele seja desterrado. Você já viu uma pessoa que não para em nenhum lugar, não para no emprego, não para no bairro para morar, tá sempre se mudando, às vezes se muda de cidade, se muda de estado, e isso é consequência de uma boca mal administrada, uma língua mal administrada, e está nesse versículo. Não vai ter firmeza na terra o homem de má língua. Quanto essa maldição não for quebrada e essa pessoa não corrigir a boca, ela vai continuar sendo expulsa dos lugares. Desterrada é uma pessoa que é banida por causa de suas palavras. A pessoa vai sendo afastada de tudo e de todos. Ela vai sendo isolada. Deus, ele odeia palavras maliciosas que danifiquem a imagem do ser humano. O ser humano foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Salmo 38
18:12. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo o dia. Por querer ou sem querer, de forma consciente ou inconsciente, nós podemos, com as nossas palavras, construir a caveira de uma pessoa. Nosso Deus é santo e Ele quer as nossas bocas santas, as nossas línguas santas. Palavras imundas não podem estar conosco. Colossenses 3:8. Mas agora, livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não cabe ao cristão palavras indecentes. Não cabe ao cristão nem numa piada palavras indecentes. Agora que a luz veio, que o holofote de Deus bateu nas nossas vidas, nós vamos orar seguindo a submissão a Deus, a resistência ao diabo, usando as chaves do reino. E vocês oram na casa de vocês, eu oro aqui, nós estamos orando em unidade, em concordância. Essa é uma oração muito importante, porque nesta oração, as brechas que nós mesmos abrimos, estamos agora com autoridade fechando, selando elas. Então vamos lá, querido e amado Deus, nós te pedimos a cobertura do sangue de Jesus, que o Senhor esteja visitando cada uma das minhas irmãs, que o Senhor esteja trazendo sinceridade, que o Senhor esteja trazendo a submissão. Quando nós enxergamos o nosso erro, é maravilhoso, e nós já te agradecemos e te damos aleluia, porque tu és um Deus de aliança. Aliança requer conserto, e nós estamos aqui diante de ti, diante do teu altar, alimentando o altar com as nossas orações para estabelecer esse conserto. Nós começamos essa oração admitindo que erramos inúmeras vezes com a nossa boca, com as nossas palavras. Emprestamos sem nem entender o que estávamos fazendo a nossa língua ao mal. Te pedimos perdão por todas as palavras indecentes que saíram dos nossos lábios, por todos os insultos, por todas as queixas, por todas as reclamações, por todas as palavras de ódio, palavras de rancor, palavras de amargura, palavras que carregaram qualquer informação que denegriu a imagem dos nossos familiares, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos parentes de perto e de longe e de pessoas desconhecidas. Te pedimos perdão por todas as palavras que usamos, que promoveram discórdia, briga, raiva, violência. Pedimos perdão por todas as vezes que usamos palavras que difamaram, fofocaram, alimentaram mexericos, caluniaram. Te pedimos perdão pelas nossas palavras quando elas foram falsas, mentirosas, enganadoras, sedutoras, jactanciosas, arrogantes, prepotentes, orgulhosas. Te pedimos perdão, Senhor, por todas as palavras vãs, tolas, improdutivas, bobas e inúteis que emprestamos a nossa boca a Satanás. Senhor, em nome de Jesus, nos cobre com o teu sangue, nos limpa completamente com o teu sangue, limpa a nossa árvore genealógica, limpa o nosso passado, tudo que nós causamos de destruição na nossa família por estar repetindo mentiras, engano e emprestando a boca ao inimigo e permitindo que as brechas ali se estabelecessem. Nós te pedimos que fecha agora essas brechas com o poderoso sangue de Jesus, revestida da armadura completa, com autoridade agora, porque estamos compreendendo, vamos contra Satanás. Todos vocês que entraram na nossa família causando divisão, causando briga, nós agora expulsamos vocês. Todos vocês, espíritos sedutores, que primeiro nos seduziram e depois seduziram os nossos familiares para fora das nossas vidas. Todos vocês que entraram com adultério espiritual, com adultério moral, com adultério financeiro nas nossas vidas, nós expulsamos cada um de vocês. Todos vocês que entraram com quebradeira, nós expulsamos cada um de vocês das nossas vidas. Todos vocês que têm alimentado o altar das trevas
nós expulsamos cada um de vocês, todos os improdutivos, todos os que ficam alimentando a tolice, a inutilidade nas nossas famílias, nós expulsamos vocês. Todos que viciam os nossos familiares em quem quer que seja, bebida, jogo, droga, o que seja, nós expulsamos cada um de vocês no poderoso nome de Jesus. Querido Deus, coloca os teus anjos guerreiros guardando o nosso lar, guardando os nossos lábios. Mantém os nossos lábios puros, Senhor. Toca com o teu fogo nos nossos lábios, que daqui para frente os nossos lábios sejam lábios edificadores, construtores, abençoadores, que nós sejamos as mulheres sábias que edificam o seu lar com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas frases, com as nossas maneiras de contar a história da nossa família. Que o poder do Espírito Santo, a unção que cura e que quebra todo o jugo que nos aprisionava falando palavras impensadas e insensatas, que seja sobre nós, nos livrando disso. Que as nossas palavras sejam containers de vida no poderoso nome de Jesus. Querida irmã, eu tenho certeza que esse áudio trouxe muita cura, muita luz, muita libertação para você e para toda a sua casa. Eu lhe peço que envie para muitas mulheres, porque muitas estão na mesma problemática que você, usando a boca indevidamente, e apenas quando são alertadas podem trazer a correção e a reconstrução para as suas famílias. Hoje é dia de enviar esse áudio para muita gente, e que Deus te abençoe muitíssimo daqui para frente.